Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 16 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Temos a honra de receber a nossa querida amiga Osaneide, que irá cantar e será a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar cantando. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri para te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e a teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra dizer outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e a teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra dizer outra vez. Basta querer pra dizer outra vez. Que assim seja, Senhor. Muito bom. Então vamos ouvir a nossa querida Cecília, que irá recapitular o nosso último estudo. Nós estamos no capítulo 12, preparação de experiências. Nesse momento, André estava assim, abismado, muito entusiasmado e surpreso de ver tanto trabalho que se fazia naquele espaço para retrato. E esse espaço ocupava tantas pessoas, pedia tanta responsabilidade e, inclusive, atividades muito complexas. Ele estava nessa meditação, apreciando isso, quando ele também se lembrou que o próprio Divino Mestre também chamou o corpo humano de templo do Senhor. Tudo isso acontecendo na cabeça dele, quando de repente, logo mais, ele já teria a explicação do porquê de todo aquele trabalho. Ele estava ali quando chegou uma senhora de porte muito elegante, muito bem, saudando Manassés, que era o seu guia naquele momento. E Manassés fica muito alegre com aquela presença e chama a pessoa de Anacleta. Anacleta
ele apresentou a André como uma pessoa muito corajosa, uma trabalhadora exemplar, e que ia fazer um trabalho de grande abnegação, resgatando 4 criaturas que estavam nas zonas, nas regiões abismais, nas zonas bem inferiores. E Anacleta, na mesma hora, diz que não, ela não estava fazendo um trabalho por abnegação, mas ela estava cumprindo o dever. Isso tudo deixou André meio assim, sem entender. E ela explicou, Manassés continuou: você já recebeu os seus projetos? Ela: recebi. Projeto dos meus 4 filhos vão chegar para mim através também da minha maternidade, porque ela ia reencarnar, ia ficar viúva muito cedo, ia ter os 4 filhos novamente sob sua responsabilidade. E é muito emocionada, ela disse que os 3 rapazes, 2 viriam como paralíticos e um como débil mental. E a moça, que talvez fosse designada para lhe ajudar naquela missão, ela viria com forte necessidade de reajustamentos. Então, assim, os 4 estavam muito comprometidos. Ela estava muito emocionada falando essas coisas, explicando o porquê para Manassés. Quando ela acabou de fazer essas coisas, ela se afastou, foi embora. E Manassés aproveitou para explicar para André o porquê de toda essa dificuldade que ela iria enfrentar. Ela tinha sido casada, muito bem casada, teve um marido muito bom, responsável, uma pessoa que era muito boa, não só na sua vida profissional, social, mas na sua responsabilidade de pais. Mas ela alijou a interferência do marido e assumiu a educação dos filhos, mas de uma maneira desastrosa, permissiva e com excesso de carinho. Logo, aquelas crianças cresceram e se tornaram adultos totalmente desregrados, com um comportamento muito difícil, todos 4, né? E depois, logo em seguida, eles também desencarnaram muito cedo. E agora ela estava muito satisfeita, ela se dizia, mesmo emocionada, ela se dizia feliz por causa da justiça de Deus, que tinha dado para ela uma oportunidade de ela conseguir ajudar aqueles a quem ela tinha prejudicado. Então, eles estavam nesse momento, André ficou pensando em toda essa circunstância, quando, de repente, Manassés é chamado por uma outra pessoa, por uma outra criatura, que pedia que ele interferisse no seu projeto. Ela era uma senhora que tinha recebido o projeto, mas que ela queria fazer alguma modificação. E Manassés abriu o mapa, viu um desenho de um corpo feminino perfeito, muito bonito. E ela disse, pois é, mas eu quero que as coisas não fiquem exatamente assim, que a tireoide e a paratireoide, que elas sejam mais limitadas, que elas não sejam tão definidas. Ela falou que não adiantava, que ela não tinha interesse em reencarnar com a beleza física. Ela não tinha interesse de ser uma Vênus, pelo contrário, ela queria estar bem feia, com um corpo bem feio, para que ela não criasse dificuldades para a tarefa que ela ia enfrentar, que seria uma tarefa muito difícil. E ela, com um corpo bonito, o que ia acontecer? Ela não só não ia cair na sua tarefa, como ia fazer os outros também caírem pela assimilação das dificuldades dela. Manassés ficou de ajudá-la e ela saiu muito satisfeita diante de tudo isso.
foi quando o André se lembrou. Agora sim eu entendo o porquê da importância do detalhe, do estudo, que aqueles eram cerca de 100 técnicos em biologia e embriologia. E ele passou a entender o cuidado que eles tinham com o problema da reencarnação. Então, estamos aqui com o nosso querido Paulo, que está dando a voz para o Manassés. Então vamos nós, depois dessa aula que a nossa querida Cecília nos trouxe, deixa eu voltar um parágrafo aqui. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e, tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando meu amigo ponderou. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo como aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transfere todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Haverá umas edições que vai estar assim, onde o amor cristão represente o maior papel. Outras edições nós iremos encontrar assim, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Mudou o sentido? Não, tá? Então não é que nós lemos errado, é porque tem duas edições e esse é um dos movimentos, nós gostamos de usar várias edições. E essa leitura que o Paulo fez é das edições antigas, tá bom? Vamos ticar o jaraqui, né? A gente brinca, né? Ticar, para a gente entender detalhadamente a fala dele quando ele vai falar da medicina humana. Vamos comigo. A medicina humana será muito diferente no futuro. Então, hoje a gente já percebe que já começam a despertar para a espiritualidade, já começa a despertar para o estado emocional do paciente, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos um número enorme de adoecimento mental, de adoecimento emocional, mas é muita gente, não é pouco não. Então muitas vezes a pessoa, por exemplo, hoje eu estava ouvindo um caso, a criatura sentia um nó na garganta, uma dificuldade para engolir, vai para médico, procura isso, procura aquilo, ninguém achava nada. E aí ela decidiu voltar, foi pro otorrino, nada, volta pro gastro, um senhor já de uma certa idade. E aí ele disse assim, minha filha, ele fez uma pergunta, você tem filho? Ela disse, tenho só uma filha. Aí ela olhou e disse assim, aí ela começou a chorar. E ele ficou olhando para ela chorando. O que aconteceu? Antes dessa menina, ela tinha perdido uma gravidez. E ela não viveu, ela não digeriu.
ela não falou do assunto. Então, entende? Aí direcionou ela para um psicanalista para fazer realmente ali a psicanálise. Então a gente percebe que nem tudo é físico, tem às vezes um fundo emocional. Então hoje isso começa a despertar na medicina. Então hoje começa a se perceber. Então quantas enfermidades, por exemplo, hoje nós temos uma doença que tem muita gente que se autodenomina com a doença e que não tem nenhum exame que detecte. Aquela doença que a criatura sente dores em todo o corpo, como é o nome? A fibromialgia. E ela é uma doença o quê? Psicossomática. Então a gente observa que o paciente hoje ele começa a exigir um pouco mais da medicina. Ele começa a dizer, olha, existe outra coisa além do corpo. Existe uma doença que nenhum exame vai detectar, exame laboratorial ou exame de imagens. Entende? Então, está começando, o movimento está começando. Ainda estamos longe, estamos. Até nós entendermos que uma gastrite, ela pode ser de fundo emocional. Uma dor no ciático, e eu já vivi essa experiência, eu me recordo uma vez, muitos anos atrás, eu tive uma discussão leve com uma irmã minha pelo telefone. Quando eu desliguei, na época eu trabalhava, e trabalhávamos de salto alto, né? Por conta da posição que a gente ocupava. E quando eu desliguei o telefone, eu comecei a sentir uma dor na perna esquerda. Então, eu deduzi, estou cansada, salto alto o dia inteiro. Aquela dor à noite intensificou. De manhã ainda tentei ir trabalhar e no caminho a perna esquerda não respondia mais. De lá eu já fui direto para o pronto-socorro, ainda dirigindo. Olha como eu sou gaiata, né? Estava dirigindo, continuei. O que foi que aconteceu? Inflamou todo o nervo ciático. Uma discussão. E esse nervo ciático me deixou logo, 30 dias. E foi tão interessante que ele me acompanhou por anos. Eu não podia alterar o tom da voz, que ele pisava e eu dava um pinote. Então eu fui obrigada, eu digo que o Paulo dizia que tinha um espinho na carne, né? Eu digo que eu tenho nos nervos. Eu fui obrigada a aprender a educar, disciplinar a minha emoção, aprender a falar num tom baixo, para ele não escutar. Então, hoje começa a perceber que o nosso comportamento mental, emocional, ele influencia diretamente no corpo. Então, tem muitas enfermidades físicas nossas que não é resultado nem sempre do excesso de alimentação ou da dependência química. O nosso comportamento emocional também descarrega, eu vou usar esse termo, tá? Vibrações deletérias que destroem as nossas células. Você acha que aquela crise, aquele pico de estresse que você tem, você acha que aquele momento de raiva, de ódio, aquele ciúme desenfreado, aquela necessidade de querer controlar tudo, você acha que isso não vê um preço? Você acha que isso não está desestruturando? Se a gente observar o nosso corpo, ele é todo interligado com quem? Sistema nervoso central e periférico. Gente, é tudo, não tem nada que não esteja ligado com ele. E quando eu penso aqui, jogo uma carga que vai atuar sobre cada célula. Oi, Claudinha. E a psicanálise, como você citou agora, ela traz muito isso, né? Que aquilo que na esfera da minha psique eu não consigo dar conta, eu não consigo resgatar, ou eu enlouqueço, ou joga no meu corpo. Sim. Somatiza, sente, porque ela tem que explodir em algum lugar. Aí vem as alergias, as tosses, as dores, essas inflamações. Então, assim, essa não reorganização emocional, ela tem que escoar em algum lugar. Tem. E é no corpo que ela se aloja para poder tentar te manter de pé, porque se ela explode aqui, você não dá conta. Não dá conta. E é interessante que às vezes a pessoa não sabe. A pessoa que retratou, ela não sabia qual era o problema dela. Qual o fundo do problema dela, entendeu? Então é por isso que nós temos que cuidar
muito da nossa saúde mental. Aí, quando a gente estuda tudo isso, a gente se depara com tudo isso, a gente vai vendo o quê? Jesus está certo. Tudo que Jesus nos ensina é para nós termos saúde plena. Tudo que Jesus nos ensina é para termos liberdade de consciência. Tudo, tudo. E é até interessante, Jesus adorava caminhar, tá, gente? E ele gostava do percurso maior ainda. Não vamos pela Samaria. Era um percurso maior. Então a gente percebe tudo que ele faz. Ele é perfeito. É o tipo mais perfeito. Então, eu posso até não saber nada dessa parte científica, mas se eu souber seguir Jesus, pronto, consegui, aprendi, eu vivo isso, entende? Então, você pega a mesma enfermidade de 10 pessoas, em cada um ela vai ter um rumo, um campo diferente. Vamos aqui, então. Então, ele diz, a medicina humana será muito diferente no futuro. É isso que nós estamos falando, começa a mudar. Quando a ciência é algo que foi visto, revisto, comparado, analisado, tá? Quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias, ou seja, das doenças do corpo físico. Então, é isso que nós estamos falando. Começa-se agora a pensar nisso, a entender. Infelizmente, nós temos ainda muitos profissionais mecânicos. Está doendo o quê? Remédio para dor. Está inflamado aonde? Anti-inflamatório. E detalhe, hoje já se tem carimbos prontos com o nome de medicação, né? Então, infelizmente, nós ainda temos, porque isso exige... Primeira coisa, você tem 40, 50 pacientes para atender. Vai ter como tu fazer uma anamnese? Vai ter como tu fazer uma investigação? Tem? Não tem. Então, nós estamos falando também de uma coisa social. Mas, vamos despertar para isso. Vai chegar uma hora que se começa a despertar. Oi, Carmen. É interessante, porque na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na diretriz lá que tem que fazer, nos diretrizes de hipertensão arterial, a espiritualidade já faz parte da diretriz de hipertensão arterial. Então, eles já valorizam a espiritualidade. Já começou. No brasileiro, né? Teve o American College of Cardiology, agora, esse mês, e teve lá a diretriz da espiritualidade do tratamento da hipertensão, não só no Brasil, não. A espiritualidade já faz parte. Que maravilha, né? Então, a gente percebe que é a medicina do futuro, já começando a despertar para a espiritualidade. A ciência, né, Conceição? Hoje você já vê estudos em que se faz um aprofundamento, por exemplo, do que repercute a prece no organismo, né, para alguém em situação adoecida. Né? Qual é a repercussão orgânica que a prece tem nas pessoas? Então, isso é ciência. Pautado em exames de imagem. Exatamente. Tem vários sobre isso, em hospitais onde oraram pelos pacientes, os pacientes melhoraram. Até na agressividade em Nova York, fizeram uma oração às 11, uma hora meio-dia, quando estava todo mundo orando, não teve criminalidade, não teve nada, tudo melhorou em Nova York. Com certeza. Essa é a medicina do futuro. E ele diz: muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Eu vou repetir. Quando os espíritos dizem muito raro, é raro mesmo. Olha só, olha que informações. Muito raramente não se encontram as afecções. O que é uma afecção? Uma patologia, uma doença? E ele diz muito raramente. Então, isso a gente olha, ou seja, as nossas afecções, as nossas patologias, nossas doenças, ela diz o quê? Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Imagina um psiquismo de ódio.
de raiva, de agressividade. Você dissesse que não começa no corpo. Não começa. Começa no pensamento, no psiquismo, é comportamento. O pensamento é o espírito. Eu penso, eu sinto, eu idealizo, eu construo, isso é o espírito. E no primeiro, quem é o primeiro que sente? É o perispírito. O espírito pensa, projeta, idealiza, e isso começa a destruir o corpo perispiritual. E vai chegar uma hora que ele vai jogar para quem? O corpo físico. E, gente, ele diz, olha, muito raramente. Então, quantas enfermidades a gente adquire por resultado dos nossos comportamentos? Mais uma vez eu digo, Jesus está certo. Né? Sim. Sempre, porque ele só nos ensina o amor. Perdoa 70 vezes 7. Ou seja, tia, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes você se sentir magoado? Quando você parar de se sentir magoado, não vai ter mais necessidade do perdão. Mas se eu ainda me magoei porque eu quis, aí vai ter que perdoar. Tu vai guardar essa mágoa dentro de ti? Quando é que vai acabar? Quando eu deixar de me magoar. Quando ele diz, se alguém te pedir a veste, oferece também a túnica. Ele está pedindo, faça além do que a pessoa está pedindo. Quantas vezes for necessário. Isso, gente, se refere muito à família. Esse é o laboratório. Né? Então é esse que a gente tem que fazer, refazer, fazer de novo, fazer. E quantas vezes? Se alguém pedir para te andar 1000, anda 2000 léguas. A gente anda 500 já, que está reclamando para andar mais 500. Muito bom, né, gente? Olha só, todos os órgãos são subordinados olha esse craseado, ao quê? A ascendência moral. Todos os órgãos, todos, fígado, coração, rins, pulmões, intestino, vamos lá, me lembra mais, pâncreas, tireoide, hipófise, tudo a ascendência moral. Então, às vezes, a gente está num grau de estresse muito grande, às vezes, cuidando de um ente querido, a gente não sente nada, né? Tu está ali naquele volume. A pessoa desencarna, pronto, aparece tudo de ti. Blá, 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 blá. Entendeste? Por quê? Porque você acha o quê? Porque é difícil. Mas eu acredito que um grau de estresse emocional em cuidar de um ente querido não vai fazer um estrago tão grande quanto o ódio, a raiva, a inveja, os ciúmes, entendeu? É diferente. Eu digo que tive a honra de cuidar do papai e de mamãe, e do papai, principalmente, que eu tinha que carregá-lo no colo, e eu, com problemas na coluna, eu nunca, foram 3 anos, eu nunca tive uma crise de coluna por ter carregado meu pai. Nunca. Nunca disse, eu fui carregar o papai hoje, eu estou aqui. Não, nunca tive uma crise. Mas antes de eu carregá-lo, eu dizia, Jesus, me ajuda. E ficava tão leve. Toda vez que eu ia carregá-lo, eu vou chamar Jesus para me ajudar a carregar, né? Ficava tão leve, juro para vocês. Então, quando se faz o amor, ele cuida do corpo da gente. O ódio destrói o corpo da gente. A raiva destrói o corpo da gente. Então, por isso é que Jesus está certo. Então, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos, olha aqui, era o que você estava falando, aumentam as enfermidades. Porque nós temos pessoas que têm adoecimento mental e potencializa a enfermidade. Então, nós temos pessoas que recebem o mesmo diagnóstico, uma morre com 10 dias, a outra fica 3 anos. Ou mais. Com o mesmo diagnóstico. Qual é a diferença aí? É isso aqui, ó.
As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam a enfermidade. O Divaldo é que conta um caso desse, é uma das palestras dele super antigas. E ele diz que o cidadão foi descoberto fora do Brasil, tá, gente? Ele era paisagista e estava em plena primavera. E o médico descobriu um câncer no estômago e disse que ele teria que operar o mais breve possível, o mais rápido possível. Ele disse, não, doutor, eu sou paisagista. Nós estamos em plena primavera, eu vou esperar passar a primavera, o verão, e eu venho aqui no outono para fazer a cirurgia. E o médico disse, você estará morto. Ele disse, não, doutor, eu não vou estar. Passou a primavera, passou o verão. No outono, o médico chegou e está a ficha do paciente em cima da mesa. Ele chamou a secretária e disse, olha, você deve estar errada, porque este homem já está morto. Ela disse, não está não, doutor, ele está aí fora. Peça para ele entrar. E ele entrou com toda a alegria do mundo. Olá, doutor, conforme nós acertamos, eu estou aqui para marcar aquela cirurgia. Agora é outono, eu estou pronto para fazer a cirurgia. E o médico disse, então vamos fazer a cirurgia. Fez a cirurgia e deu para ele 2 anos de vida. Depois da cirurgia, 2, 3 anos de vida. Passaram-se 5 anos. O médico chegou, lá está a ficha do cidadão. Aí ele chamou a secretária e disse, agora você está errada, porque este homem está morto. Então é a alma dele que está aí fora, mas ele está aí. E aí ele voltou na meia, olá, doutor, vim aqui porque eu esqueci de lhe fazer uma pergunta. Ele disse, pergunte, o que eu posso comer mesmo? Ele disse, coma aço, que você não morre. Então, ou seja, a alegria dele de viver, a vontade de viver, ele não intensificou a enfermidade, porque é aquilo que a gente fala, tudo está onde? Na mente da gente. E a mente, ela está ligada com todos os órgãos. Lembra aqui que ele falou, olha, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Aí eu lembro do nosso Divaldo, ainda mais uma vez, quando ele infartou, que o médico disse, você é um homem 90% morto. Você tem que ficar quieto, descansando. Você não pode fazer nada. E aí aparece quem? A Joana de Ângeles, ao pé da cama ali. Ao pé da cama é ótimo, né? E disse assim, o que você tem? Ele disse, mas, meu Deus, a senhora é minha guia espiritual e não sabe o que eu tenho? Eu sou um homem 90% morto. Mas qual é a vantagem? Você está falando com uma 100% morta. Levante e vamos trabalhar. Não é verdade? Olha que interessante. Depois ela fala da autocura. Então, o pensamento da gente, ele tem uma capacidade enorme. E está interligado, né? Então, por isso, as diferenças, não é verdade? Aí ele diz... As preocupações excessivas com os sintomas patológicos, nós já lemos, aumentam as enfermidades. Ficou claro? Então, ao invés de você trabalhar a teu favor, tu trabalha contra você mesmo. As grandes emoções podem curar o corpo ou pode o quê? Aniquilá-lo. As grandes emoções, né? Então, às vezes, você já está mais para lá do que para cá e você descobre que vai chegar um netinho. Pronto, que emoção maravilhosa, você esqueceu até da doença e vive até um tantinho mais, né? Então, a alegria de viver é de fundamental importância. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares aí de comuns, tá? Das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O que ele está querendo dizer? Se na Terra, encarnado, a tua mente pode desestruturar tudo, imagina a quantidade de almas que retornam aqui com a mente totalmente desequilibrada. Ou seja, se desequilibra o corpo, imagina o que acontece com o corpo perispiritual. Então, meus irmãos, é aquilo que a gente até falou em um dos evangelhos. Se você está com uma enfermidade física dolorosa,
passando por situações no processo da desencarnação, você chega do outro lado com o corpo perispiritual, talvez ainda um pouquinho machucado, mas rapidamente você se recupera, se você for um ser moral. Agora, quando você adoece a mente, que é o que nós temos agora, um grande número de adoecimentos da mente, um processo de comportamentos mesmo extremamente desequilibrado, isso é da mente. Então, se você está aqui, se você faz uma síndrome de pânico, e se você não tratar isso aqui, você vai chegar no mundo espiritual ainda com a síndrome do pânico, porque ela é mental, é o teu psiquismo. Se você tem um transtorno obsessivo compulsivo, seja de que ordem for, você vai levar isso com você. Então, ou seja, você está adoecendo a mente. É mais difícil reverter isso no mundo espiritual. Então, é hora de nós tratarmos aqui. Então, que possamos ter muito cuidado com a nossa vida mental. Muito cuidado mesmo. Para que esse excesso constante de estar com o aparelho na mão, querendo saber da vida de todo mundo? Um monte de informação que chega e a gente não dá conta de silenciar a nossa mente está cansada. Ela precisa respirar, ela precisa de silêncio. A gente não sabe nem o que a gente faz na vida, o nosso dia a dia está tão mecânico, tanto barulho. Isso tem adoecido bastante a nossa mente. A gente é capaz de estar aqui conversando, e estar falando com um, e estar respondendo com o outro, e estar falando com o outro, e estar... Aonde que nós vamos chegar desse jeito? Aonde nós estamos chegando. O médico do porvir, então, muito cuidado com a mente, tá? Com esse ser mental que nós somos. Precisamos ter saúde mental. A meditação, respiração, silêncio, fale uma coisa de cada vez, diminua o tom, presta atenção na forma que você fala, presta atenção em você, porque a gente vai criando neurose. Se tu tá aqui, se tem uma ponta de um pano ali fora do lugar, ou uma cadeira fora do lugar, tu começa. Ou se tiver um quadro fora do lugar, o quadro tá meio tortinho assim, tu fica... E tu não é na tua casa, é na casa alheia. Se você não conseguir controlar, você não está bem. Passa a ser um transtorno. Então, são coisas pequenas, mas que elas vão... Então, de repente, você é só dentro da sua casa. Daqui a pouco passa a ser nos lugares que você começa a frequentar. E você não se apercebe que a proprietária da casa vai olhar e vai dizer... Meu Deus, ela quer arrumar minha casa agora. Né? Então, a gente tem que estar muito vigilante. Então, se eu identifico isso, eu vou ficar aqui calminha, ó. Tô nem aí, tô nem vendo. Tô nem vendo. Sabe? Agora, se não consegue controlar, então já está no processo de adoecimento da mente. E isso vai crescer cada vez mais. Então, vai. Então, é assim que as coisas vão começando. Então, por isso que eu tenho que vigiar. Eu só consigo dormir se eu fizer isso. Não, eu só consigo dormir se eu fizer isso. Se eu não fizer, eu não durmo. Transtorno. Né? E isso vai adoecendo. O médico do porvir, do futuro, que era o que as meninas estavam falando, que hoje já se fala da espiritualidade, né, dentro da cardiologia. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, craseou novamente, às providências espirituais, nas quais o amor cristão representa o maior papel. Se nós soubéssemos o bem que nós fazemos ao corpo físico e à alma, quando fazemos o bem, agora, você sai de casa para fazer o bem, no centro espírita, numa instituição, lá nos ESOs, mas você chega lá, briga com A, briga com B, se aborrece com fulano, se aborrece com cicrano. Você não está fazendo bem.
O trabalho do bem, ele é do bem. O trabalho do bem, ele tem que me trazer paz. Se eu vou para lá e fico num grau de estresse, agoniada, brigando com A e com B, isso é a tua empresa. Então porque eu vou estar lá no trabalho do bem, mas eu não estou fazendo bem, logo vou adoecer. Então o bem, ele não é apenas uma atitude externa, ele é e deve ser uma atitude o quê? Interna. Fazer o bem é de dentro para fora. Então eu tenho que estar bem comigo e com todos. Aquilo ali, um trabalho voluntário, é uma oportunidade de nós exercitarmos o trabalho com o amor. Para eu aprender a ir para o mundo na minha vida profissional e trabalhar com o amor. Lá é um treino. É um treino. Então, se nem lá eu consigo fazer isso, aonde que eu vou fazer? Então, quantas vezes a gente vê no nosso trabalho, as meninas estão aqui que são editoras, né? Como é que eu posso trabalhar no EOS estressada? Por isso eu tenho o maior cuidado de não sobrecarregar. Quantos livros você está editando? Chega. Vamos, não, porque se começar a estressar, deixou de ser um trabalho do Cristo. Você está profissionalizando e a gente não quer isso. A gente quer que a gente possa sentir o amor. Então, se você fizer uma edição e fizer bem feita, sem estressar, legal, maravilha. Esse é o propósito. Então, se eu perguntar, Lúcia, tu estás sobrecarregada? Vamos diminuir. Esse é o trabalho de Jesus, para despertar o amor. Se a Lígia ligar para a Lúcia e a Lúcia atender estressada, o trabalho não está fazendo bem para a Lúcia. Vamos diminuir. Ou se a Lúcia ligar para a Lígia, ai, mas eu estou estressada aqui que eu estou editando isso, editando aquilo. Opa, vamos diminuir. Porque esse trabalho é para eu me trabalhar e não para eu me desarmonizar. Então, nós temos que entender isso quando falamos do trabalho voluntário. Nós não podemos, do mundo nós já viemos. Do corre-corre, do estresse, a gente já enlouqueceu. Então, quer dizer que eu vou fazer um trabalho de edição, eu vou trabalhar lá no Jesus Gonçalves e saio mais estressada do que eu cheguei, tem alguma... Está errado. Cansado, exausto. Mas, tia, não cansa? Quando nós estamos fazendo um trabalho vinculado com Cristo, com amor... Meus irmãos, você tem noção com quem tu estás vinculado e a vibração que tu recebes? Você sai de lá pilhado, pronto para fazer uma meia maratona. Ou então você chega em casa sorrindo, alegre, toma esse banho gelado, que aqui em Manaus tem que ser gelado. Banho gelado. Eu não posso por causa do ciático que dói. Mas às vezes dá vontade de você tomar um banho gelado e cair na cama e ter o sono dos justos, da paz de consciência. Agora chega em casa e toma um banho gelado e fica pensando, olha, fulano foi tão desagradável hoje. Olha, o pessoal não me respeita ali. E todo mundo isso, todo mundo aquilo. Não tem bem. Não tem bem. Oi, minha filha. É muito verdade o que você está falando, porque quando a gente vai fazer a pomada, é muito trabalhoso, né? Porque são 2 finais de semana e a gente vai para lá muito cedo e são, no total, 50 potinhos que a gente faz de pomada. 50 mil potinhos é muito potinho de pomada para envasar, para etiquetar, para lavar, para esterilizar. Mas no último dia, o domingo, onde é feita em vase, e quando tudo termina, está todo mundo chorando
de saudade porque acabou o trabalho. Então, aquele trabalho é tão gratificante, eu não digo que isso é a totalidade de todos, porque tem os irmãos que estão ali ainda se queixando, que está com dor, que está com trabalho, que está cansado. Mas, no geral, a maioria termina, o Manuel costuma dizer, tem alguém cansado? Não, realmente, quando termina, não está aquele cansaço exaurido. E aí o dirigente, o responsável que deve ter, ficar atento a essas pessoas que estão dando esses sinais, que deve parar e conversar e dar um repouso. Gente, olha, a pior coisa que tem é a pessoa chegar com a gente e dizer assim, olha, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, e você despertar no outro culpa. Mas você vai deixar um trabalho desse? Você deve estar sobre uma ação obsessiva e tal. Gente, o que é isso? Meu irmão, você percebe que você não está bem, mas você já fez tanto, você já nos ajudou tanto. Descanse, repouse, resolva a sua vida. Quando você puder, volte. Nós vamos estar aqui de braços abertos, sentiremos sua falta, mas vá cuidar de você. Porque, além disso, ali é um trabalho de vibração. Não só lá, né? Aqui é um trabalho de vibração. Imagina eu vir para cá mal-humorada ou reclamando. Então, todo trabalho é de vibração. Todo trabalho que nós vamos é de vibração. E se a pessoa já vai assim, era melhor que não fosse. É igual o nosso estudo que a gente vem aqui. A gente tem vontade, a gente tem prazer de estudar. A gente fica aqui, já chega no meu horário, pega minha bolsa. Vamos embora. Pode ser o que for, já vem. Que bom, né, Edna? E parece brincadeira, o tempo acabou. Mas vamos só finalizar. Fale, minha filha. Hoje foi bem participativo, né? Tem um livro chamado Depois da Morte, que é de Fausto Pereira Franco. E uma trabalhadora lá da Missão do Caminho, Otília Gonçalves, ela administrava lá a missão. E ela desencarna. E ela manda uma carta da psicografia, contando todo o desespero quando ela desencarnou. O que me chamou a atenção? É bonito esse livro, é bem assim para a gente trabalhar um pouco. O que ela narrou? Só dá um pedaço. Que ela não fez o trabalho que ela pensava que estava fazendo bem. Por quê? Fulano, olha, fulano ali, ó, tá tudo errado isso aqui. Fulano. Quer dizer, ela estava completamente assim reclamando. Por exemplo, vou chamar a atenção do seu Rui. O seu Rui. Não, ela não. Sabe? Era brigando. Olha, o menino ali correndo. Ela trabalhava com as crianças. Né? Ela administrava. Mas quando ela desencarnou, ela percebeu Que o que ela principal não era trabalho. boa pessoa que ela achava que era. É muito bom esse. Aí eu me lembrei do Walter que a gente está estudando dele. Até que ela, o desencarne dela foi um sofrimento. Desencarnação. Aí ela fala que não foi acidente. Que seria a amorosidade, né? É só dizer assim, como é que Jesus se portaria aqui, né? Como que Jesus se portaria? Como que Jesus iria chamar essa criança, né? Como Jesus, Ele é que é o nosso modelo e guia. Então nós temos que exercitar. Poxa, se no trabalho de Jesus eu não posso exercitar Jesus, aonde que eu vou exercitar? E no trabalho de Jesus, todos são, né? Mas esse a gente especifica, que é o trabalho voluntário, que a gente sai da nossa casa, a gente não vai ganhar dinheiro, né? A gente vai ali para o movimento de amor, né? Deve ser, o propósito é esse, é o amor. E eu vou lá e não vivo o amor? Faço as coisas rápido, agoniada, estressada, achando que aquilo ali é extensão da nossa casa ou extensão do nosso trabalho. O salário desse trabalho é tão gratificante, é tão maior. A gente recebe um salário muito. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fiz um trabalho com as crianças e nós terminamos, nós íamos servir o almoço das crianças. Então, cada um ia lá e dava. E alguns trabalhadores pararam para comer.
E aí teve um que é coordenador, né, chegou comigo e disse assim, eu estava com uma coordenação geral. Mas olha que absurdo, fulano está comendo, Betão está comendo, eu acho melhor a gente falar isso na hora da avaliação. E eu olhei para ele e disse assim, eles estão com fome. Deixa eles comerem. Essa rigidez, você está entendendo? Então quer dizer que eu vou tratar bem as crianças e os trabalhadores que estão desde cedo e que estão ali servindo, vendo comida e que estão com fome. Se pararam é porque estão com fome. E a gente estava servido, não tinha nenhuma criança desamparada. Então a gente começa a engessar demais. Então deixa, eles estão com fome. Se eles estão comendo é porque estão com fome. Acabou. Fica um exercício de amor seletivo. Sim, para esse sim, para esse não. Exatamente. Não é amor. Não é amor. Quando a gente desperta esse sentimento dentro da gente, ele não é seletivo. O amor, ele é um sol que acende, que liga, que é por isso que Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Ele acende dentro de mim, ele fica aceso e eu só ilumino. Qualquer pessoa que se aproximar será beneficiada desse sol. Será beneficiada desse sol. Qualquer pessoa que chegue. Ele não diz assim, não, o sol é só para você. O sol é só para você. Não, isso é interesse, não é sol. Então, qualquer pessoa que se aproximar vai ser beneficiada por esse sol. Foi bom, gente? Foi um papo gostoso, né, Paulo? Paulo, você falou tanto, Paulo. Você vê que o que a história que o Manassés trouxe deu 1 hora de terapia, né, pra gente, né? Nem percebemos, né? Cecília, você ficou em silêncio profundo. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu aproveitei muito. Que bom. Pensamento é tudo. É tudo. Maravilha. Vamos encerrar, meus irmãos? Gente, foi bom? Foi bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Jesus está certo. Tudo que Jesus nos ensina é para nós termos saúde plena. Tudo que Jesus nos ensina é para termos liberdade de consciência. Tudo. É o tipo mais perfeito. Então, eu posso até não saber nada dessa parte científica, mas se eu souber seguir Jesus, pronto, consegui, aprendi, eu vivo isso. O Espírito pensa, projeta, idealiza, e isso começa a destruir o corpo perispiritual. E vai chegar uma hora que ele vai jogar para quem? O corpo físico. Então, quantas enfermidades a gente adquire por resultado dos nossos comportamentos? Mais uma vez eu digo, Jesus está certo, né? Sim. Sempre, porque ele só nos ensina o amor. Perdoa 70 vezes 7. Ou seja, tia, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes você se sentir magoado? Quando você parar de se sentir magoado, não vai ter mais necessidade do perdão. Mas se eu ainda me magoei porque eu quis, aí vai ter que perdoar. Tu vai guardar essa mágoa dentro de ti? Quando é que vai acabar? Quando eu deixar de me magoar. O amor, ele cuida do corpo da gente.
O ódio destrói o corpo da gente. A raiva destrói o corpo da gente. Então, por isso é que Jesus está certo. Então, o bem, ele não é apenas uma atitude externa. Ele é e deve ser uma atitude o quê? Interna. Fazer o bem é de dentro para fora. Então, eu tenho que estar bem comigo e com todos. Que seria a amorosidade, né? É só dizer assim, como é que Jesus se portaria aqui, né? Como que Jesus se portaria? Como que Jesus iria chamar essa criança, né? Como Jesus ele é que é o nosso modelo e guia. Então nós temos que exercitar. Poxa, se no trabalho de Jesus eu não posso exercitar Jesus, aonde que eu vou exercitar? E no trabalho de Jesus, todos são, né? Mas esse a gente especifica, que é o trabalho voluntário, que a gente sai da nossa casa, a gente não vai ganhar dinheiro, né? A gente vai ali para o movimento de amor, né? Deve ser, o propósito é esse, é o amor. E eu vou lá e não vivo o amor? Faço as coisas rápido, agoniada, estressada, achando que aquilo ali é a extensão da nossa casa ou a extensão do nosso trabalho. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos agradecer a Jesus, vamos ouvir a nossa hosa e logo depois nossa irmã Odila irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E caminharmos juntos rumo à luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair, Senhor, nas tentações. Nos
livra de todos os males, Senhor, que ainda existem dentro de nós. Fortalece-nos, Senhor, a nossa alma e nos ajuda a caminharmos contigo nessa trajetória de vida que tu nos oferece, a oportunidade da renovação moral. Sustenta-nos a coragem de enfrentarmos as dificuldades que ainda temos na vida, as dificuldades que existem em nosso ser, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu chamado, que tu nos concede o momento de estudar, para nos estudarmos, para colocarmos em nossa vida o que tanto tu tem nos ensinado. Nós agradecemos a equipe espiritual responsável por essa tarefa, que nos incentiva a sermos perseverantes na conquista de nossa evolução moral. Te pedimos, Jesus amado, a tua proteção divina, nossa irmã Conceição, para que ela sempre esteja firme com todo o seu esforço que ela sempre fez para cumprir o teu chamado. Muito obrigada, amigos espirituais, responsáveis por essa tarefa. E muito obrigado aos nossos anjos guardiões que nos tutelam, que nos estendem as mãos e nos levantam quando muitas das vezes fraquejamos. Que a tua paz, Senhor, nos sustente sempre. Que assim seja.